Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 27. A circuncisão e a promessa de um filho a Sara. Gênesis 17, versículos de 9 até 27. Nós estamos em Manaus, segundo dia da conferência aqui da região amazônica e região 1 da obra do Senhor aqui no Brasil. Estamos todos muito encorajados, muito contentes por tudo que o Senhor falou e fez no nosso meio, e nós estamos dispostos a trabalhar com mais empenho ainda para que a vontade de Deus seja feita ainda na nossa geração. Mesmo tendo todas as ferramentas básicas necessárias para o avanço da obra do Senhor, já estão presentes entre nós. Nós agora estamos claros de que nós devemos, a partir de agora, trabalhar mais ainda, não relaxarmos, não nos acomodarmos, já que nós temos tudo na mão agora, vamos tomar posse daquela palavra que Deus disse para Abraão: ergue os olhos e tudo que você conseguir ver, eu te darei. E nós temos então que levantar os nossos olhos e olhar para toda a terra que o Senhor nos deu, e quem está aqui na região amazônica, olha para todos os estados dessa região, e o Senhor já nos deu. Ainda que nos pareça uma coisa impossível para nós conquistarmos essa imensidão de um território tão vasto, mas nós cremos como Abraão, né? Abraão era um homem que Deus tirou de Ur dos Caldeus, apareceu a ele, e toda vez que Deus falava a Abraão, e Abraão cria na palavra do Senhor, e alguma coisa acontecia. É isso que está acontecendo conosco. Somos poucos ainda, não temos força, temos pouca força, mas graças ao Senhor nós temos a palavra do Senhor, nós temos a presença do Senhor, e o Senhor vai nos levar a conquistar essa terra, né, a região amazônica, e também os nossos olhos vão além disso. Os nossos olhos estão em toda a terra para nós tomarmos posse, né, até mesmo quem está aqui na região amazônica deve olhar para a África, olhar para a Ásia, olhar para a Europa, olhar para a América do Norte, Oceania, né? Os nossos olhos estão fitos em toda a terra, porque a herança que Deus prometeu nos dar é toda a terra. Portanto, ainda que tenhamos pouca força, mas o Senhor tem posto diante de nós uma porta aberta. Muito bem. Nós chegamos na mensagem, né, que nós vamos nos referir no capítulo 17 de Gênesis, começando pelo versículo 9, e começa então a instituição da circuncisão. Aqui se institui a circuncisão. Você vai dizer, né, por que Deus institui nesse momento a circuncisão. Então vamos lá. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho
nas vossas gerações tanto escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Irmãos, é estranho, de repente Deus faz uma aliança com Abraão e institui-se a circuncisão. Então vou explicar para vocês o contexto disso, tá? Então, Deus, desde que chamou Abraão, como disse ontem, de Ur dos Caldeus, ele era um dentre tantos outros. No entanto, ele tinha um coração diferente. Ele, no meio de uma geração idólatra, uma geração que só buscava os interesses próprios e adoravam ídolos para enriquecimento, para sua necessidade própria. Abraão não, Abraão se preocupou em buscar o Deus verdadeiro. E o dia em que o Senhor apareceu, o Deus da glória lhe apareceu, como diz Estevão em Atos capítulo 7, versículo 2, ele então passou a depositar toda a sua confiança a esse Deus verdadeiro que criou os céus e a terra e é possuidor dos céus e da terra. E a partir de então, ele se entregou totalmente a ele, a Deus, né, toda a sua vida e toda a sua família. E conforme Deus lhe aparecia, toda vez que Deus lhe aparecia, Deus falava com ele. Irmãos, esse é um grande segredo que nós vamos aprender. Sem a palavra de Deus, irmãos, nada acontece na nossa vida. Quando Deus aparece a nós, ele fala conosco. E a palavra de Deus, irmãos, altera, muda a nossa sorte. Portanto, irmãos, quando Deus fala conosco, nós devemos crer. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. E as coisas passaram a acontecer na vida de Abraão, né? Então Deus, por isso eu digo, Deus, nós precisamos entender que Deus tem poder para realizar, né, todas as promessas que Deus deu ao longo desses anos a Abraão, né, e que envolvia a promessa da terra, a descendência de Abraão. Então, a promessa de Deus consistia em dois elementos. Um elemento é a posse da terra, terra de Canaã, e outro elemento é a sua descendência, a descendência de Abraão. E Abraão, lembre-se, nós sabemos que desde o começo, Abraão tinha por mulher Sara, e era, logo no registro da Bíblia, diz que Sara era estéril e não tinha filhos, certo? Então, esse era um pano de fundo. E essa promessa, eu vou ler para vocês, está em Gênesis 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Então, essa é a promessa de Deus falada por Deus insistentemente. Tá? Versículo 7, darei à tua descendência a esta terra. Capítulo 13, versículo 15, porque essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então, a promessa de Deus envolvia dois elementos. Ele tomaria posse da terra de Canaã e ele teria a descendência para tomar posse da terra. Tá? Então, são duas coisas, a terra e a descendência. E capítulo 15, versículos de 5 até 8, diz assim: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para
justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os no meio, né, e lhe expôs, né, em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves de rapina, desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Então, no meio da promessa da terra e da descendência, Abraão fez uma coisa que Deus lhe mandou fazer. Ele imolou, matou os 3 animais e dispôs em 2 metades cada animal, né, representando a morte de Cristo. E as duas aves não poderiam ser partidas, representavam a ressurreição de Cristo. E Deus fez propositadamente Abraão fazê-lo pessoalmente, para que Abraão, ao imolar e dispor em 2 metades e também as aves, para que Abraão pudesse se identificar, né, com aquilo. Isso quer dizer o que, irmãos? O segredo da nossa vida é a nossa identificação com a morte de Cristo e com a ressurreição de Cristo. Isso está em Romanos capítulo 6. Vocês devem conhecer bem, né? Romanos capítulo 6, desde o versículo 4, né? Como diz, posso ler desde o versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos, esse unir-se é identificados, nós nos identificamos e unidos na morte de Cristo, né? Na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, o segredo da vida cristã, o segredo do serviço cristão, irmãos, é a nossa identificação com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo. Nós partimos o pão agora há pouco. Você recebeu um pão que foi partido, e você recebeu um cálice, e ali, irmãos, o cálice é o cálice do sangue da nova aliança. Cristo morreu por nós. Eu não gostaria que toda vez que nós partimos o pão na mesa do Senhor, irmãos, seja meramente um ato ritual. Não podemos fazer disso um rito religioso. Irmão, imagina você que quando Deus criou o homem, 6.000 anos atrás, ele criou o homem para quê? A sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse sujeitar a terra. Deus já tinha prometido dar terra para o homem sujeitar, o homem governar essa terra por Deus. No entanto, logo no capítulo 3 de Gênesis, a serpente engana o homem, e o homem come da árvore que Deus disse para não comer, e disse-lhe, alertou-o de que no dia em que ele comer, morreria. E o homem desobedeceu contra a palavra de Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde então, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou no mundo, né? E a morte passou para todos os homens, e todos se tornaram pecadores.
Toda a humanidade que foi criada para governar por Deus essa terra foram inutilizados totalmente, desconectados de Deus, e o caminho foi cortado para a árvore da vida. O homem não tem mais acesso a Deus como vida e como a natureza de Deus. Isso durou quanto tempo? Até o dia de hoje, 6.000 anos. 6.000 anos, o homem sem esperança, o homem sem chance de ter acesso à árvore da vida. Na verdade, durou 4.000 anos até a vinda de Cristo. Então, quando Cristo veio, né, e no ano, aproximadamente, no ano 29 do presente calendário, ele morreu na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, a história humana já se passou 4.000 anos. Já havia passado 4.000 anos. Isso significa o quê? Em 4.000 anos, o homem era escravo do pecado. O homem se tornou escravo da morte, e a morte reinou nesses 4.000 anos. E a morte de Cristo, irmãos, marcou, né? É um marco, né, para Deus tão potente, tão poderoso, é que a morte de Cristo quebrou esse encanto negativo, né? Quebrou a maldição, né, do pecado, da escravidão do pecado. A morte de Cristo possibilitou nos libertar da escravidão da morte. Portanto, irmãos, a morte de Cristo é digna de ser celebrada. A mesa do Senhor não é meramente um ritual. A mesa do Senhor, irmãos, para ser celebrada, mostrar ao mundo todo que a partir da morte de Cristo tudo mudou. O homem agora tem acesso, pela morte vicária de Cristo, que realizou a redenção eterna. Hoje o homem tem acesso à árvore da vida novamente. Por isso, irmãos, é muito importante nós nos unirmos à morte de Cristo e nós nos unirmos à ressurreição de Cristo. Quem se une à morte de Cristo, se une à ressurreição de Cristo, não vive mais pelo seu velho homem. Esse velho homem foi crucificado com Cristo e agora nós vivemos em novidade de vida. Agora, irmãos, eu sou outro homem. Eu sou homem que vive, né, em novidade de vida e em novidade de espírito. Por isso, irmãos, toda vez que agora vocês partem um pão, pense nisso. Não é rito religioso. É para celebrar a libertação do homem de escravidão do pecado e da morte por 4.000 anos. E agora, irmãos, para nós hoje, 6.000 anos já se passaram. Quantos realmente vivem unidos na sua morte, unidos na sua ressurreição? Quantos vivem a ressurreição, né? Por isso que hoje de manhã, no café da manhã, eu disse para os irmãos, esse é um segredo da nossa vida, do sucesso da nossa vida cristã e também nosso serviço cristão. Tomando como exemplo os nossos colportores. Os nossos colportores, quando vão para a rua, eles precisam, antes de ir para a rua, exercitar na palavra até que sejam identificados na morte e na ressurreição de Cristo. Em outras palavras, a imersão na palavra, o grito de guerra, para eles também não são ritos. É para eles se identificarem com a morte de Cristo, ressurreição de Cristo, eles estarem unidos a Cristo. Tão unidos a Cristo, então pela palavra, através da palavra, então quando eles vão para a rua, quem sai na rua? Não é ele, é Cristo saindo com ele. Vocês entenderam? Aí vem aquilo que eu li em Amós 3. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Não pensa que esse profetizar aqui
é somente os profetas do Senhor. Mas um comportor é um profeta do Senhor na rua. Por isso, irmãos, é importante nós termos experiências de identificação. Eu preciso exercitar tanto, fazer imersão, né? Entrar na palavra, tanto que eu me identifico na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, de modo que quando eu saio à rua, irmão, não sou eu só saindo à rua, mas Cristo está em mim, saindo em mim. Quando eu abro a boca, irmãos, pode ser até uma autoridade. Os irmãos me contaram, né? Por exemplo, uma autoridade como um desembargador, uma autoridade como um governador, certo? E você tem autoridade. Porque quando você abre a boca, quem está falando é o Senhor. É o leão rugindo. Quando o leão ruge, quem não teme? E você fala, não é mais você profetiza. Quando você profetiza, certo? Quem não ouvirá? Portanto, irmãos, essa é a nossa vida, é o nosso serviço. Vamos procurar sempre viver essa realidade, identificados na morte de Cristo, identificados na ressurreição de Cristo. Então é isso que Deus quis dar a realidade dessa experiência a Abraão. Por isso que fez com que ele, né, fizesse isso com aqueles 3 animais. Aqueles 3 animais representam, já falei, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta queimada, holocausto. Então, primeiramente, irmãos, o homem não tem acesso a Deus a não ser que alguém pacifique o homem com Deus. Nós precisamos ter paz com Deus para poder ter acesso a Deus. Então, Cristo se tornou a nossa oferta pela paz. E Cristo, para ter paz, nós precisamos ter nossos problemas de pecado resolvidos. Então, Cristo se tornou a nossa oferta pelo pecado. E uma vez resolvida a questão de oferta pelo pecado, temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus, temos acesso a Deus novamente, nós podemos nos consagrar como holocausto, a nossa vida, o nosso dinheiro e tudo que nós somos, tudo que nós temos para Deus. Nós estamos aqui, irmãos, a serviço de Deus. Estamos aqui para servir Deus como sacerdotes. Portanto, irmãos, essa experiência de Abraão foi importante e Deus estabeleceu essa aliança dentro da aliança da promessa da terra. Tá bom? E muito bem. Então, Deus prometeu-lhe descendência, prometeu-lhe terra. No entanto, o problema de Abraão permanecia. Ele não tinha filhos, ele e a esposa estéril. Tanto é que ele perguntou para o Senhor, Senhor, como eu vou herdar a terra se eu não tenho filhos? E ele perguntou se o Damasceno, Eliezer da sua casa, o escravo, o servo da sua casa, seria, né, o seu herdeiro. Deus disse não será o seu herdeiro herdeiro será gerado de ti. Então, Abraão tinha que gerar um filho. Vocês acompanharam a história, certo? Aí, quando chegam no capítulo 16... já que 10 anos se passaram na terra de Canaã e nada de Deus dá sinais de como ele vai fazer Abraão ter filho. Então, chega nessa hora no desespero. Por isso disse para os irmãos, tem hora que a gente fica apressado demais. Quando a gente fica muito apressado, nós passamos a querer ajudar Deus pela árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E vamos ajudar Deus. E nessa hora, a Sara não tinha como ter filhos, era estéril, mas ela tinha uma bala na agulha. Ela tinha alguma coisa. Ela deu essa alguma coisa como sugestão. O que ela tinha?
né? Dá uma olhada em Gênesis 16, logo no versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, essa palavra significa que ela ainda tem uma bala na agulha. Tendo, porém. Tendo, porém, o quê? Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Então, olha, vamos ajudar Deus. Vamos ver o que você tem que pode ajudar Deus. Aí eu tenho uma serva Agar, tá? Então posso fazer ajudar Deus. Aí, o que Abraão tem? O que Abraão tinha de capacidade para ter filho? A Sara tinha uma escrava. Ela falou, então, eu tenho uma escrava, é um jeito que nós vamos dar para cumprir a promessa de Deus. E Abraão, qual é a sua parte? Você vai tomar essa mulher, essa serva por mulher, e você vai gerar um filho com ela. Não sei se vocês perceberam onde eu quero chegar. Eu estou tentando explicar a instituição da circuncisão. Por que foi instituída a circuncisão? Abraão não era estéril. Sara era estéril. Isso quer dizer o quê? Abraão ainda tinha uma capacidade de gerar filhos. Abraão tinha uma capacidade de reprodução, tinha capacidade ainda de procriar. Ou não? Então, enquanto o homem tem capacidade, na pressão, já que Deus não atua, ele usa a sua capacidade. Vocês entenderam o porquê da circuncisão? Quando Deus aperta na sua vida, pressiona a sua vida, e parece que Deus não está respondendo a sua oração. E você, desesperado, chega uma hora que você não aguenta mais, você começa a fazer as coisas pela sua capacidade. Aí você vai usar o que você tem. Né? Quem mencionou aí dos cooperadores, quando Saul, não é isso? Samuel falou para Saul, espera até eu chegar. Quando eu chegar, eu vou oferecer sacrifício. Aí Saul esperou, Samuel não chegava. E Saul, então, desesperado, foi lá e fez. E aí, foi repreendido por Samuel. Isso quer dizer o quê, irmão? Enquanto nós às vezes, nós não temos paciência para esperar o momento de Deus. E quando não temos paciência de esperar, irmãos, nós apressadamente, nós usamos toda a nossa capacidade. Então, a capacidade de Sara, o seu corpo já não pode mais dar filhos. Então, ela tem uma coisa para oferecer. O que ela tinha para oferecer? Uma serva. E Abraão? O que Abraão tinha que oferecer? Qual a sua capacidade? A capacidade de gerar filhos. Capacidade de reprodução. Tá? Por isso, irmãos, Deus, por 13 anos depois que nasceu Ismael, não apareceu mais a Abraão. O silêncio de Deus falou forte. Você não vê no registro aqui Deus falando alguma coisa com respeito a Ismael, dizendo, você fez errado. Deus não falou nada. Mas, irmãos, o silêncio de Deus fala. Certo? Aí então Deus aparece a Abraão e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Em outras palavras, eu não preciso da capacidade de Sara de fornecer uma serva. Eu não preciso da capacidade natural de Abraão para procriar e gerar um filho. O que vocês geraram, na verdade, geraram Ismael. Ismael não será herdeiro seu. Vocês perceberam? Então, que é a circuncisão? A circuncisão é a remoção do prepúcio
do órgão reprodutor de Abraão. Ali fica um sinal marcado para sempre para Abraão. Abraão, você usou a sua capacidade natural para fazer uma coisa que eu não mandei fazer. Então, pelas gerações, todo macho da sua descendência vai ter essa marca. Nunca mais usa a capacidade da sua carne para me ajudar a fazer a minha vontade. Vocês entenderam o sentido da circuncisão? Não é meramente, sabe, um rito, que hoje, infelizmente, os judeus praticam isso como um rito. Não, é para mostrar que homem não deve viver pela sua capacidade carnal. Homem vive pela palavra de Deus, pela fé na palavra de Deus, e Deus pode muito bem fazer a sua vontade, mesmo das coisas impossíveis. Ele é capaz, irmãos, de ressuscitar os mortos, e Ele é capaz de trazer à existência as coisas que não existem. Eu não preciso da capacidade da carne do homem. Então fica marcado para sempre em todo macho, dentre os judeus. Vocês entenderam? Assim foi, né? Então, Senhor Jesus. Então, registro, vou ler alguns versículos na Bíblia, né? O capítulo 11 de Gênesis, versículo 30, ali disse claramente, já mencionando a genealogia de Abraão, né? Ali, versículo 30, menciona claramente, Sarai era estéril e não tinha filhos. Porque Deus fez questão de mencionar, para mostrar que Deus tem poder. Mesmo aquela que é estéril, Deus tem poder de fazê-la gerar um filho. Certo? E o seu sobrinho Ló também poderia ser cogitado para ser o seu herdeiro. Certo? Talvez Abraão tinha até tido essa ideia. Levado consigo o seu sobrinho, pois o seu irmão, que é pai de Ló, havia morrido, quem sabe Ló me seja por filho. Mas Ló não tinha o mesmo coração de Deus e acabou, né, tendo que se separar dele. Essa história você já conhece. Aí os anos foram se passando e nada de Abraão ter filho. Aí, essa história, então Abraão pensou, falou com Deus, Deus então, não será o filho herdeiro, o Damasceno Eliezer, o servo que está na minha casa? Deus então disse, não é, terá que ser gerado de ti. Isso está em Gênesis 15, versículo 4, tá? Vocês podem ver. E por outro lado, Abraão acreditava no Senhor, só que, irmãos, a pressão, a idade vai avançando, irmãos, é um teste muito forte. Deus prometeu tanto, mas nada acontece. Não tenham filhos. 10 anos se passaram desde que ele chegou na terra de Canaã, né? Então, Sara então fez uma proposta e ele achou razoável, achou lógica, e uma vez que ela já não podia ter filhos, ele, porém, ainda podia gerar filhos, pois ele não era estéril, ainda era viril, ou seja, ainda tinha capacidade de procriar. Então, é essa capacidade, irmão, que ele usou, e Deus alertou a ele, nunca mais use a capacidade da sua carne. Certo? Então, depois que Ismael foi gerado, mais 13 anos não apareceu a ele. Bom, deixa eu ver aqui, o que eu anotei aqui. Eu vou dizer para vocês, irmãos, toda ação que tem procedência no homem resulta em problemas. A Sara ofereceu, segundo a sua capacidade, o que ela tinha para ajudar Deus, que é Agar. Abraão ofereceu o que tinha para ajudar Deus,
que é a sua capacidade de reprodução. E, no fim, gerou um filho, Ismael. Antes mesmo do nascimento de Ismael, quando Agar se concebeu, pronto, Agar já passou a menosprezar a sua senhora. E passou a ter problemas já em casa. Por isso, irmão, tudo que tem procedência na ideia boa do homem, você traz dor de cabeça para você mesmo. Você já percebeu isso? Toda vez que você tem uma boa ideia, mas que não procede de Deus, você acha, né, isso é maravilhoso, mas depois só cria problemas. Por isso, irmãos, não faça isso. Deixa Deus ter a iniciativa, né? Deus deve ter, né? Aqui, ó, João 17, dá uma olhada em João 17. João 17, versículos 7 e 8. Eu já li isso para vocês, né? Ele fala assim, primeiro ele fala assim no versículo 6, para vocês entenderem o contexto. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Aqui ele está falando principalmente aos 11 discípulos. Dos 12, um era traidor e saiu, se apartou, assim como Ló se apartou de Abraão, Judas se apartou, né, dos 12, né, ficando apenas 11. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Irmãos, isso é muito importante. Nem o filho podia ser origem das coisas. A origem das coisas deve ser o Pai. Todas as coisas que tem me dado, né, deste mundo, como é que é? Não, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, a procedência é o Pai. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Até as palavras não é o filho quem fala, as palavras são do Pai. Né? As palavras que me deste, eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, irmãos, tudo tem que proceder de Deus, senão, irmãos, só vamos trazer problemas para nós, tá? E por isso que Paulo, ele aprendeu essa lição, 2 Coríntios capítulo 3, o que ele fala? Versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Irmão, não somos capazes nem de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Irmão, tudo que tem partida no homem não vai dar certo. Tem que partir de Deus. A origem tem que ser Deus. E como sai da origem? Sai como uma palavra. Então, nós temos que crer na palavra, esperar por uma palavra do Senhor. Tá? Então, irmãos, isso é muito importante, a procedência é do Senhor. Vou ler esse versículo completo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. Tá? Então, irmãos, isso é muito, muito importante. Assim, irmãos, Abraão, né, gerou Ismael, então já tinha 86 anos de idade, quando gerou a Ismael, porque ele ficou 10 anos até receber a proposta de Agar. Ele chegou em Canaã, ou saiu de Harã, chegou em Canaã,
aos 75 anos de idade. Quando Sara lhe fez essa proposta, ele tinha 85 anos de idade. E Ismael foi gerado um ano depois, com 86 anos de idade. E a partir de então, o silêncio de Deus por 13 anos. Quer dizer, desde que ele chegou em Canaã até gerar Ismael, passaram-se 11 anos. E o silêncio de Deus durou mais do que isso. O silêncio de Deus durou 13 anos. Aí então Deus lhe aparece, né, como Deus Todo-Poderoso, né, e o que aconteceu? Deus lhe apareceu e propõe a ele ser, né, pai. Vamos lá, vamos voltar lá para o Gênesis. Deus disse, versículo, né, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. E prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Não sei se vocês entenderam esse versículo. Quanto a mim, Deus disse, quanto a mim. O que quer dizer isso? Uma aliança, existe obrigação dos dois lados. Quanto a mim, o lado de Deus, quanto a mim, você, né, a minha aliança está válida. Você vai ser pai de numerosas nações. E quanto a você, qual a obrigação do lado de Abraão? Qual é a obrigação dele? Deus, quando apareceu a ele, já deu isso. Anda na minha presença. Vocês entenderam? Só vai acontecer, a aliança só vai acontecer se Abraão andasse na presença de Deus. Vocês entenderam? Da mesma forma como em Êxodo 19, o Senhor, né, trouxe o povo de Israel, depois tirou do Egito, chegou o povo a ele e disse, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então, vocês entenderam? Então a condição é ouvir diligentemente as minhas palavras e guardar a minha aliança. Aqui é a mesma coisa. Quanto a Deus, será feito. Mas quanto a Abraão, tem que andar na presença de Deus e ser perfeito. Portanto, irmãos, essa aliança vai valer para aqueles que andam na presença de Deus. Você quer essa aliança? Quer que essa aliança funcione na sua vida? Então, irmãos, do lado de Deus não tem problema, Ele é fiel. Mas do nosso lado, irmãos, existe uma condição, que é andar na presença do Senhor. E andar na presença do Senhor, irmãos, é andar ouvindo diligentemente a sua palavra e executá-la, né, e operacionalizar as palavras do Senhor. Muito bem. Então, Abraão, né, e o sinal dessa aliança é a circuncisão. O sinal dessa aliança de que Abraão será pai de muitas nações, Abraão, que era um pai exaltado, Abraão se tornou pai de multidões. Irmãos, essa multiplicação aconteceria se Abraão andasse na presença de Deus. Hoje a mesma coisa, irmãos, essa promessa dada também a você. Se você é alguém que não anda na presença de Deus, você será alguém que busca a sua própria exaltação. Mas se você anda na presença do Senhor, Deus lhe promete, você vai gerar multidões de filhos. A multiplicação na igreja vai acontecer por você. Os compositores estão nas ruas, irmãos, é para gerar multidões. Por isso, irmãos,
nós temos que atender a nosso lado da aliança, que é andar na presença de Deus. E a presença de Deus está na sua palavra. Se você não acompanhar de perto a palavra, se você não é diligente em ouvir a palavra do Senhor, isso já falei ontem, certo? Irmãos, isso não vai acontecer com você. Por isso, irmão, nós precisamos, para a multiplicação da igreja, para a consolidação das pessoas da igreja, do nosso lado, andar na presença do Senhor. Muito bem. Então, o significado da circuncisão no Novo Testamento, vamos olhar em Colossenses 2, versículo 10. Colossenses 2. O que significa a circuncisão no Novo Testamento? Colossenses 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Essa palavra aperfeiçoados aqui, ele em grego é plero, é perfeito, é completo. Quer dizer, nele, em Cristo, esteja perfeito. Isso não lembra você do que Deus falou para Abraão? Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então aqui Paulo fala a mesma coisa, ser perfeito em Cristo. Então, se você quer ser perfeito, em Cristo, certo? Então, nele estáis aperfeiçoados, porque ele é a cabeça, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Em outras palavras, irmãos, porque a geração de Abraão era uma geração que adorava ídolos? Porque todos buscavam seus próprios benefícios e interesses próprios, principalmente pela avareza, de se enriquecer. Então, todos eram adoradores de principados de potestade. Esses principados de potestade que são os anjos líderes debaixo do comando de Satanás. E Cristo é a cabeça deles, que isso está acima deles. Portanto, irmãos, não é apelando para os anjos, esses anjos que têm poderes superiores a nós, e adorando a eles, sacrificando-se a eles, é que você vai ganhar algum benefício. Sabe, Deus quer que você seja mais do que isso. Deus quer que você seja perfeito. E como ser perfeito? Em Cristo. Anda na presença de Deus, na presença de Cristo, porque Cristo está acima deles, tá? Então, não precisa adorar eles, não, esteja em Cristo. Aí, versículo 11, nele também fostes circuncidados, nele quem? Em Cristo. Também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, irmãos, a circuncisão no Novo Testamento significa o despojamento do corpo da carne. Irmãos, Cristo morreu por nós. Por isso eu falei logo no início da mensagem a importância da nossa identificação com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo. Porque, irmãos, só tem uma única maneira de você despojar-se da sua carne, é pela cruz de Cristo. Só a cruz de Cristo consegue fazer você se libertar da capacidade da carne para tentar ajudar Deus, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Esse versículo é semelhante a Romanos 6 que nós lemos, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Deus tem poder para te dar filho. Abraão, Deus tem poder. Deus tem poder para cumprir o que promete.
Então, não vá por outros métodos. Não use a força e a capacidade da sua carne para ajudar Deus. Deus, né? Quanto a nós, irmãos, vamos despojar o corpo da nossa carne. De que maneira nós despojamos a capacidade da nossa carne? Identificando-nos com a morte de Cristo. E para não vivermos mais pela capacidade da carne, nos identificamos com a ressurreição de Cristo. Nós vivemos, irmãos, em Cristo, no Espírito, né? No poder do Espírito. Então, Deus, nós temos a fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, né? E, ó Senhor Jesus, tendo sido, é isso mesmo, eu acho que nós podemos, irmão, a razão disso é para, eu vou ler aqui o que eu preparei aqui. A razão disso é para Abraão entender que, sendo a sua mulher estéril, incapaz de gerar filhos, para o cumprimento da promessa de Deus, o último recurso natural de que Abraão dispunha era a sua capacidade de gerar filhos. Ele ainda tinha essa capacidade, né? Isto é, ele ainda tinha capacidade de procriar. Por essa capacidade, ele gerou a Ismael. E agora o Senhor lhe aparece como Deus Todo-Poderoso para mostrar-lhe que Deus não precisa da sua capacidade para cumprir a sua vontade. Portanto, irmãos, a circuncisão é um sinal de que o homem não se deve mais, né, o homem usar da sua capacidade natural, da capacidade da carne do homem para fazer a vontade do Senhor. Então, o significado, né, do Novo Testamento, da circuncisão de Cristo, né, significa, irmãos, para nós, para nós sermos perfeitos, irmãos, fomos circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão da carne. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus nós sabemos, os adolescentes sabem, né? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. E Deus, para fazer isso, ele elevou Cristo nas regiões celestiais, ou fez sentar-se à sua direita. Quer dizer, Deus, com a suprema grandeza do seu poder, ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, né? E também o elevou para sentar-se à sua destra, acima de todo principado e potestade, tá? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Cristo à igreja. Então, nós, a igreja, temos essa responsabilidade de fazer com que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, irmão, na nossa geração, para Cristo poder voltar. Até agora isso não se fez, não se concluiu. Então, nós estamos aqui para concluir, tá? Assim, não precisamos recorrer ao poder dos anjos, como fazem os idólatras, para nos ajudar em coisas que o homem não consegue fazer, pois Cristo é o cabeça. Nós apelamos para os anjos porque nós não temos esses poderes, né, sobrenaturais. Os anjos têm, mas, irmãos, Cristo está acima deles. Não precisamos apelar para esses poderes. Deus é poderoso para fazer o impossível para cumprir a sua vontade. Então, muito menos recorrer, irmãos, à capacidade da nossa carne do velho homem, pois ele já foi crucificado com Cristo, também fomos unidos na ressurreição de Cristo, hoje vivemos em novidade de vida. A circuncisão, então, é o despojamento da carne não feito pelas mãos, porque foi realizada pela morte de Cristo e executada pelo poder do Espírito. Portanto, irmãos, ao ser sepultado no batismo, significa ser
despojado, ser despido, né, do corpo da morte e corpo da carne. O sepultamento põe fim à nossa carne. Então, graças ao Senhor, nós já, pelo batismo, já fomos sepultados com Cristo na semelhança da sua morte, e a nossa morte está enterrada. Não viva mais pela sua morte. E ao mesmo tempo em que põe fim à morte, irmãos, fomos ressuscitados pela fé no poder de Deus, né, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Portanto, irmãos, versículo 13 ainda fala: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Irmãos, enquanto nós vivíamos na circuncisão, né? Nós vivíamos na incircuncisão da nossa carne, irmão, estávamos mortos em nossas transgressões. Nós não vivíamos, nós éramos mortos nas nossas transgressões, porque nós ainda estávamos debaixo da escravidão do pecado. Mas hoje, irmãos, graças ao Senhor, pela morte e ressurreição de Cristo, já é página virada, né? Despojamento da carne, né? Que a circuncisão, irmão, já aconteceu, né, conosco, quem anda na presença do Senhor. Só tem essa realidade se nós andarmos na presença do Senhor. Portanto, irmãos, vamos lá. A circuncisão não é meramente um corte na carne física. Deus quer a circuncisão de coração. Deuteronômio 10, versículo 16. Não é um rito. Eu vivo dizendo, irmãos, o partir do pão não é um rito. Tudo que nós fazemos não é um rito. Irmãos, tudo tem que ter realidade. Tá? Por isso, Deuteronômio 10, versículo 16, como diz: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Irmãos, a parte que, embora nós no Novo Testamento não fazemos circuncisão física como os judeus fazem, mas, irmãos, nós precisamos circuncidar o nosso coração, né? Circuncidar para nós não agirmos pela força da nossa carne, pela nossa própria capacidade. E Jeremias 4:4. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Não confie, irmão, na sua carne jamais. Vamos circuncidar o nosso coração se nós queremos servir ao Senhor adequadamente. Atos capítulo 7, versículo 51. Estevão, no final da sua palavra, né, ele disse o seguinte, 7:51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais. Também vós o fazeis, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Irmão, como nós hoje podemos identificar se nós somos incircuncisos de coração? Quando nós somos duros de cerviz, né? O que é de dura cerviz? É pescoço duro, né? É teimoso, né? De pescoço duro que não se
não obedeça ao Senhor, não se submete ao Senhor. Então, quando é que acontece essa situação no nosso dia hoje? No tempo do Novo Testamento. Irmãos, aqui diz, incircunciso de coração e de ouvidos. Quando você não atenta às palavras do Senhor, o seu coração é incircunciso e os seus ouvidos são incircuncisos. Por isso, irmãos, como percebo que eu estou, incircunciso no meu coração? É quando o meu ouvido já não atenta às palavras do Senhor. Por isso, irmãos, como é importante nós ouvirmos com diligência as palavras do Senhor. Senão, irmão, torna duro o meu coração. Vocês percebem isso? Por exemplo, em Mateus 13, se eu não falo isso, Mateus 13, versículo 14, de sorte que nele se cumpre a promessa de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Irmão, essa é a situação de incircuncisão de coração e de ouvidos. E nós podemos cair nisso. Por isso, irmãos, não vamos deixar que a capacidade da nossa carne nos faça cair nessa situação, Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bom, se a gente tem um coração incircunciso, jamais seremos curados pela palavra do Senhor. Mas se nós tivermos ouvido atento à palavra do Senhor, pode ter certeza, irmãos, por mais defeitos que você tenha, você será curado pela palavra do Senhor, Aí versículo 16, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos, essa é a forma de viver de uma forma, com a circuncisão no coração, que é, de uma maneira prática, irmãos, é circuncisão no ouvido. Ouvir e entender. Quando você ouve e não entende, irmão, já é situação que você ainda vive na carne. Você vive pela capacidade da sua carne, tentando fazer as coisas para Deus, como Caim. Irmão, vamos aprender a servir ao Senhor, tendo ouvido atento às suas palavras. E crer que a palavra do Senhor é que faz a obra do Senhor. Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24, E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, crucificar a carne significa a circuncisão. Nós vivemos com o coração circuncidados, não confiamos na carne. Então nós, como irmãos, como eu posso ter essa realidade? Somente os que são de Cristo Jesus, têm essa realidade. Mas como eu posso viver na realidade de um que é de Cristo Jesus? O versículo seguinte me explica. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa realidade só acontece para quem vive e anda no Espírito. Por isso, irmãos, os nossos adolescentes, eles estão tão imersos na palavra, tão cheios da palavra, irmãos, eles de fato têm essa realidade, vivem no Espírito, andam no Espírito, Eles querem fazer a vontade de Deus, para eles não tem mau tempo, para fazer ver, para fazer
TCI, certo? Para eles não ter mau tempo, porque estão tão imersos na palavra que eles estão vivendo no Espírito, andando no Espírito. Então nós adultos, irmão, também precisamos voltar a essa simplicidade e confiar, irmãos, que somente no Espírito nós temos essa realidade. E Gálatas 2:20, né, diz, 2:20, no final do versículo anterior, estou crucificado com Cristo. Esse eu que foi crucificado com Cristo, irmãos, é o velho homem que foi crucificado com Cristo em Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, graças a Deus, o meu eu, que era cheio de capacidade, né, cheio de ainda tentar usar força na minha carne para ajudar Deus, graças a Deus, irmãos, esse eu foi crucificado com Cristo. Agora, versículo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Cristo agora vive em mim, né? Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, vocês percebem que aqui tem dois eu aqui, né? O velho eu foi crucificado com Cristo. O velho eu que foi crucificado com Cristo foi crucificado com toda a capacidade da sua carne. Por isso, irmão, por tantas vezes o homem ainda tenta ajudar Deus no cumprimento da sua vontade, né? Enquanto nós estamos aqui falando de conseguir 80 pessoas para o SEAP, né? Nós estamos falando aqui de multiplicar mais o número dos colportores aqui na região amazônica. Nós precisamos de mais equipe de colportores, nós precisamos de mais cidades polo com estrutura física para receber equipe de colportores, também receber o SEAPista para fazer o campo, né? Então, irmãos, nós não podemos usar a força da nossa carne para fazer isso. Irmãos, o Espírito, quando a gente vive no Espírito, Deus mesmo faz. Nós, de onde buscamos a sabedoria? Eu já falei ontem, irmão, buscamos a sabedoria que é necessário para operacionalizar essa obra, ainda vem da palavra. Eu preciso ouvir atentamente a palavra do Senhor. Então, deixe que Cristo viva em você. Quando eu era jovem, lendo esse versículo, eu percebi o seguinte. Eu percebi que eu, que agora, né, tenho a vida do Senhor, fui regenerado, eu tenho dois eus, né? O eu que vive pela força da carne, ou o eu, né, que foi ressuscitado com Cristo. Tem dois eus. Mas eu só tenho um viver. Não sei se vocês percebem. Eu só tenho um corpo para viver. Mas eu tenho duas vidas disputando esse corpo, porque eu só tenho um viver. Acho que vocês não entenderam, né? Entenderam ou não? Deu para entender? Tem um velho eu, quer viver por esse corpo. Mas tem um novo eu, que é Cristo, em mim, também quer viver por meio desse corpo. Então existe em mim uma disputa de dois eus aqui, porque só tem um viver, só tem um corpo aqui para viver. Então quem vai vencer essa luta? Quem vence essa luta na sua vida? Né? Ou eu velho ou eu novo, né? Então, irmãos, por isso que é a única maneira, por isso irmãos, a palavra, desfrutar da palavra, imersão na palavra, grito de guerra na palavra, dormir com Deus, acordar com Deus, irmão, é a nossa única salvação, para que o eu em Cristo se fortaleça e consiga viver nesse corpo. Não deixar que o meu corpo seja vivido pela carne. Meu eu velho viva através de mim, né? Senão vou desperdiçar o tempo, tá? Então, graças ao Senhor, aí voltando para Gálatas 5, né? E no versículo 16 também fala, diz assim: digo, porém, andai no Espírito,
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmão, nós não devemos mais viver na carne. E a carne tem o seu lado bom e a carne tem o seu lado mau. Nem um dos dois lados nós devemos viver. Não esteja avaliando na árvore do conhecimento do bem e do mal. O mal eu não quero viver, eu quero viver o lado bom, mas pode ser que o lado bom que você quer viver é o lado bom da árvore errada. E pelo lado bom da árvore errada que Abraão gerou Ismael. Abraão não fez coisa errada, não foi pecar. Abraão quis ajudar Deus na esfera da árvore do conhecimento do bem e do mal, do lado bom. Então, irmãos, infelizmente, alguns não conseguem discernir, continuam vivendo dentro da árvore do conhecimento do bem e do mal e escolher o bem. Ainda tentando fazer as coisas para Deus e escolhendo o bem. Mas esse bem está dentro da esfera da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus quer que o seu velho homem, que ainda está escravizado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, morra. Ele quer que o velho homem seja crucificado com Cristo, para que Cristo tenha liberdade em viver em você, não fica amarrado no seu bem e mal. Você está sempre escolhendo ou bem ou mal. Claro, você quer o bem, mas você não consegue fazê-lo. Irmão, o segredo, irmãos, é permitir que o velho homem morra e o novo homem viva em novidade de vida, em ressurreição. E na prática, irmão, o que é isso? É viver no Espírito. Como viver no Espírito? Romanos 8, vamos lá. Irmão, estou falando para vocês como praticar isso, como praticar a questão da circuncisão, né? Romanos 8. Como é que é Romanos 8? Como é que eu pratico no dia a dia? Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou melhor, aqui no original quer dizer, quando a sua mente, irmãos, eu tenho o meu eu aqui, e o meu eu, né, esse eu dependo da minha alma, a escolha da minha alma, para ver se esse eu é o eu da carne ou eu do Espírito. Então, quem é que vai definir isso? É a minha mente. A minha mente tem um poder decisório, né? Se a minha mente é colocada no Espírito, eu tenho vida e paz. Se a minha mente é colocada na morte, colocado na carne, eu tenho a morte. Por melhor coisa que Abraão tentou fazer para Deus, resultou em morte. Entenderam? Então, irmãos, qual é a maneira de eu, né, ter a experiência da circuncisão de coração? É colocar a minha mente no Espírito. Colocar a minha mente no Espírito. A minha mente é uma chave. Vocês já viram uma chave de faca, não? Quem conhece? Chave de faca? Acho que só os eletricistas sabem o que é chave de faca, né? Uma chave de faca, né, você sabe, né? Ou você conecta com um lado ou conecta com o outro lado. A minha mente é essa chave de faca, tá? Ou você conecta com a carne ou se conecta com o Espírito. Quando você conecta com a carne, esse meu corpo aqui recebe morte. Mas se eu me conecto, a minha mente conecta-se com o Espírito, irmãos, o meu corpo aqui recebe vida e paz. Então, onde você quer colocar sua mente? E qual maneira de colocar mente no Espírito na prática? Pela palavra. Irmão, tudo volta para a palavra. Por isso o Senhor fala, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança. Irmãos, é a palavra.
Né? Então, como nós podemos viver no Espírito, irmãos? É a palavra. Colocar a mente na palavra. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso, Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, que é a circuncisão. Se Abraão continuar vivendo na capacidade da carne, não pode agradar a Deus. Deus não quer que Abraão continue vivendo pela capacidade da sua carne, assim como Deus não quer que você vive pela carne. Quem vive pela carne, na capacidade da carne, em tudo que a carne boa pode oferecer, não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmão, olha só a vantagem quem vive no Espírito. Quem inclina a sua mente no Espírito vai receber vida e paz. Mas se continuar assim, todo o tempo, na palavra do Senhor, recebendo a palavra, e a palavra lavando você, o que vai acontecer? Você vai influenciar até o seu corpo mortal. A sua alma será transformada. Irmãos, essa é uma realidade entre os nossos adolescentes. Às vezes até um pré-adolescente, usando o grito de guerra. Você vai pensar, ele não está entendendo nada do que está falando. Você pensa que não, mas pouco a pouco a palavra está entrando nela. Então, e no fim, irmãos, o Espírito, a palavra através do Espírito vai transformando vidas, transforma a sua alma. Irmãos, pouco a pouco influencia até no nosso corpo mortal. Você acredita nisso ou não? O seu corpo pode se tornar mais saudável por você viver, no Espírito. Irmão, é isso que acontece. Tá? Então, também é muito curioso esse trecho aqui, irmão. Qual espírito habita em nós? Aqui fala tanto tipo de espírito que habita em nós, não é isso? Porque uma vez, é uma história interessante, havia os que nos criticavam e levantaram tantas mentiras contra nós, e eu então tive que, uma vez, conversar com eles e tentando nos minar nas livrarias cristãs para não venderem nossos livros, porque algumas livrarias cristãs naquele tempo ainda vendiam, esse grupo de pessoas começou a falar mal de nós e contaminar, as livrarias, tal. Eu tive que ir lá conversar com eles, E aí eu percebi que na verdade, eles nos taxavam de hereges por muitas coisas, e uma das coisas é que, diziam que quando nós afirmamos que Cristo morreu e ressuscitou, e em ressurreição ele tornou o Espírito, que hoje está dentro do nosso espírito e nos dá vida. O próprio Cristo está em nós. Aí eles falam, não é, vocês falam heresia, porque aí então que checar, eu fui perceber que na verdade eles creem em três deuses. A Trindade para eles são três deuses separados e distintos, Então eu perguntei para eles, então para você, quando você crê em Jesus, Cristo está em você? Cristo está objetivamente em você? Ele falou, não, queridos, não é que bem Cristo está em mim, Cristo está em mim através de um representante que é o Espírito Santo.
Cristo mesmo não, mas Cristo como Espírito Santo está dentro de mim. Irmãos, aqui diz claramente quem está em nós. Dá uma olhada. Quem está em nós? Versículo 9. O Espírito de Deus habita em nós. Certo? E o Espírito de Cristo habita em nós. E depois Cristo está em nós. Aqui afirma claramente, Cristo está em nós. Né? E o Espírito, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aí versículo 11, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, né? Ele vivificará o nosso corpo mortal, né? Por meio do seu Espírito que em nós habita. Quer dizer, o Espírito de Deus, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo, habita em nós. Então, quantos Espíritos habitam em nós? É um só. É o mesmo Espírito. Né? Deus é o Espírito. E Cristo, depois que morreu, ressuscitou, se tornou esse Espírito que hoje está dentro de nós, irmão, nos dando vida através da palavra. Tá? Ele vai, né, vivificar até nosso corpo mortal. Então, graças ao Senhor, irmãos, eu vejo assim que quem vive, irmão, nessa alegria da palavra, da imersão, desfrutando a palavra todo dia, irmãos, é mais saudável. Até fisicamente é mais saudável. Você acredita nisso ou não? É mais jovial, fica mais jovem. É o segredo de rejuvenescimento. Né? As mulheres não querem envelhecer, né? Então, se não querem envelhecer, irmãos, é viver pelo Espírito. O Espírito nos rejuvenesce. A palavra nos rejuvenesce, nos dá alegria, não é isso? Quem tem alegria fica mais jovem, não é assim? Ó Senhor Jesus. Bom, deixa-me terminar aqui. Portanto, irmãos, o despojamento da carne equivale ao despojamento do velho homem. Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Irmãos, esse despojar é exatamente o despojar do corpo da carne. Esse despojar é o processo de circuncisão. Quando, irmão, Cristo morreu por nós, e hoje, unidos na morte de Cristo, nós temos essa realidade de despojamento do corpo da carne. Despojar o velho homem. Despojar aqui, irmãos, é tirar uma roupa. Vamos nos desvestir. Desvestir. Você não precisa ficar carregando essa veste, não. Vamos tirar essa roupa aqui. Essa roupa é o velho homem, que é a carne. Vamos nos despojar. Porque enquanto você carrega esse velho homem, ele vai se corrompendo segundo as concupiscências do engano. Engano aqui é uma pessoa, é uma coisa personificada. Engano aqui é Satanás. Ele vai enganando você, vai corrompendo você, você vai ficando cada vez mais carnal, mais morte, mais morte, mais morte. Bom, vamos nos libertar disso. Né? Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e que faz, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vamos nos renovar com o espírito da nossa mente. A nossa mente, o que é espírito da nossa mente? A nossa mente posta no espírito. Coloca a sua mente no espírito, você vai ter uma mente renovada. Às vezes você conversa com uma pessoa, você percebe que a pessoa tem uma mente velha, uma mente empoeirada, não é isso? E uma mente disposta no museu. Né? Mas, irmãos, nós precisamos ter uma mente renovada. E quem renova a nossa mente é o Espírito através da palavra. A palavra nos lava, a palavra nos rejuvenesce, né? Nos renova a nossa mente. E aí você consegue revestir. De um lado você precisa tirar a roupa, mas por outro lado você põe uma roupa. Que roupa é essa? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão
procedentes da verdade. Eu gosto de uma outra versão que diz em justiça e santidade, procedentes da verdade. Portanto, irmão, vamos colocar um novo homem. Vamos nos vestir desse novo homem. Não estamos mais debaixo da carne, do poder da carne, da capacidade da carne. Irmãos, Deus pode, né? Aqui, ó, vou colocar assim, o corte na carne do prepúcio equivale à remoção do velho homem com o seu viver pela força da carne, pela sua presunção de que pode ajudar a Deus, com a sua capacidade. A maneira prática de fazê-lo é sermos renovados no espírito da nossa mente por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, versículo 26. Com o fim de vestirmos o novo homem criado segundo Deus em justiça e santidades procedentes da verdade. E isso também está em Colossenses 3, versículos 9 a 11, fala também do velho homem, novo homem, eu não vou ler por causa do tempo. Então, a circuncisão será realizada no 8º dia de vida. Tá? Por que 8º? Refere-se à ressurreição de Cristo. Então, quando você se circuncida ao 8º dia, quer dizer, na ressurreição de Cristo, irmão, você não vive mais pela carne. E Cristo ressuscitou no 1º dia da semana, não foi assim? Mateus 28, versículo 1, como foi? A Maria Madalena foi procurar Jesus, vocês se lembram ou não? Vamos dar uma olhada rápida, só para a gente terminar aqui, tá bom? Mateus 28, o último capítulo de Mateus. Como diz? Versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, tá? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no 8º dia, tá? E também acho que em João capítulo 20, versículo 1, também fala assim, né? No 1º dia da semana, vamos lá. Capítulo 20, versículo 1. No 1º dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e Jesus ressuscitou. Irmãos, a ressurreição, a morte de Cristo, irmão, nos libertou da escravidão do pecado. E a ressurreição, irmão, nos deu uma nova esperança de podermos viver para Deus. Irmãos, hoje nós vivemos em novidade de vida. Tá? Então, vamos terminar rapidamente ali. E hoje, irmão, não vivemos mais pelo poder da nossa carne, Colossenses 2:12. Vamos dar uma olhada rápida. Senhor Jesus, Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, isso dali, né? No batismo no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, fazendo de nós uma nova criação. Irmãos, hoje nós somos uma nova criação, 2 Coríntios 5, versículo 17. Certo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E pode se traduzir também para nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Portanto, irmão, nessa nova etapa, de 1º de novembro para cá, irmão, nós estamos vivendo uma vida de nova criação. Para fazer a vontade de Deus, não pela nossa carne. E Gálatas 6, versículo 15, que diz o quê? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, ou a nova criação. Bom, voltando lá para Gênesis 17, Deus então promete um filho, a Sara, e muda o nome de Sara também, tá? Vamos lá. Versículo 15, né? Disse
também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não se lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povo procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Não acreditou. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Né? E disse Abraão então a Deus: tomara que viva Ismael diante de ele. Não acordou ainda, né? Aí Deus respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência, não é com Ismael, é com Isaque. Tá? Então, mas quanto a Ismael, eu ainda vou abençoá-lo, tal. Né? Então, irmãos, isso mostra, irmãos, que são reis procederão de Sara. Irmãos, aqui mostra que aqui não se refere somente ao povo judeu. São os filhos da fé de Abraão por meio de Cristo. Tá? Vamos só, para terminar, vamos lá para ó Senhor Jesus. Né? Aqui, ó, 1 Pedro 1:3, né? Pedro 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, né, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada dos céus para vós outros. Então, irmãos, esses são os filhos da promessa como Isaque, tá? E Deus, né? E Deus então deu essa eu vou terminar do seguinte. Vamos lá para Apocalipse. Tá? Vamos lá para Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 5. Vou terminar com esse versículo aqui. Capítulo 5, versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, Sara acabou sendo, né, mãe de muitas nações, e incluindo a nós, porque dela veio o descendente. Quem é o descendente? Cristo. E Cristo, quando foi à cruz, ele derramou seu sangue, e com seu sangue comprou, né? Comprou vocês aqui de Amazonas, comprou vocês aqui, né? Tem uns do Pará aqui também, né? Comprou todos nós, de toda tribo, língua e nação. E hoje, irmãos, né? Hoje nós pertencemos a Deus. Fomos todos constituídos reino de sacerdotes, e nós vamos reinar sobre a terra. Nós vamos dominar essa terra. Por isso ali diz: reis de nações surgirão de ti, e de Sara. E nós somos o quê? O cumprimento dessa promessa. Irmão, tudo isso só acontece quando você faz a circuncisão. Não confie na sua carne. Vamos confiar no Espírito. Continue a fazer, né, ouvir diligentemente a palavra do Senhor. Vamos continuar fazendo câmara de energização, né, ajudando o outro, para que a vontade do Senhor seja feita nessa região amazônica e também em toda a terra. Que o Senhor possa reinar, sujeitar a terra, e nós queremos reinar juntamente com Ele. Amém. Jesus é o Senhor.